Vou falar agora, não parar um pouquinho. Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. Me puseram numa solitária, Gil numa outra solitária. Eu ficava sem conseguir comer. Até um dia um dos caras falou: tá fazendo greve de fome, vai levar porrada, uma coisa assim. Eu disse: não estou fazendo greve de fome, não estou conseguindo comer. Mas eu tinha que comer ali, no chão mesmo, né? Eu tinha um cabelo grande, todo cacheado assim, grandão. E eles cortaram meu cabelo. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas, né? Vou falar agora, vou parar um pouquinho. Você não faz ideia o que é ditadura, gente. Você não tem o direito de fazer um grupinho na esquina. Você ser censurado por pessoas boçais. Eles iam armados. Você tinha que mandar o texto para a Polícia Federal. Eles carimbavam e coisas absurdas. Por exemplo, onde é que você mora? Eu moro na Rua Marechal Deodoro. Corta. Bota Largo do Arocho, bota... Não pode falar o nome de militar. E fica na liberdade. Estátua da liberdade. Isso eu juro pela minha vida. Pela saúde do meu filho. Eles faziam isso. Eu tenho muito medo que aos 83 anos isso volte. Muito medo. Porque eu tenho netos, tenho 2 filhos jovens, eu tenho muito medo que essa juventude passe o que nós passamos. Eu estou até tremendo, ó. Só de falar eu fico nervoso. Eles chegaram a abusar de você, uma coisa assim? Existiu isso? Eu não quero nem falar isso. Porque você fica emotivo, né? Eu não quero nem falar isso. Eu tinha um grupo de teatro que ensaiava em casa, tanto que eles foram me buscar na minha casa, e a gente denunciava as torturas que a ditadura fazia. A gente fazia uma peça de teatro falando disso. O meu grupo de teatro caiu nas mãos da ditadura, aí eles falaram de mim, então foram me buscar em casa, eles me puseram e já começaram a me pisotear no carro. Caramba. E já me jogaram pra cela, gente, eu fiquei numa cela, puseram no pau de arara, aí e choques, e me deixavam calar, porque eles tinham 3, me torturavam muito um dia, e no outro dia vinha um militar, não, coitado de você, não sei o que, e no outro dia vinham de novo. Me torturavam muito, me torturavam mais ou menos, e vinha o cara me consolar. Então era assim, E eu via meus amigos na minha frente sendo, nossa. Eles chegaram a abusar de você, uma coisa assim? Existiu isso? Eu não quero nem falar isso. Porque você fica emotivo, né? Eu não quero nem falar isso. A gente não falou nada, não falei nada pro meu pai o que eu sofri, não falei nada pra minha mãe. Fiquei calada, porque eu não ia falar pra eles o que eu tinha sofrido. Mas você voltou machucada, né? Nossa, eu não pude sair de casa durante um mês, eu não saí do meu quarto. Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil pra gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né? Que fazem com a mulher, né? Frequentemente a gente era colocada nua. Um olhar, né? Um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no seio, na orelha, né? No nariz. A crueldade chegou aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré lá no doicode, onde eles puxavam com uma corda do pescoço, esse filhote de jacaré, né? E eu fui uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu, né? Eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um mês de casada com meu irmão. Eles, inclusive, brincavam de gozações, diziam a Maria Guerrilheira, porque a minha mãe se chamava Maria. Eu gostaria que nossa companheira mostrasse
as cicatrizes resultantes das balas que lhe perfuraram o corpo? Nada. Uma bala nos pulmões, outra no fígado. Uma perfurou o pulmão e o fígado, né? Direito. ¿De dónde salió? Antônio Expedito Pereira, 40 anos, advogado, residente em São Paulo, preso há 2 anos. A acusação contra mim é de defesa dos presos, dos acusados políticos. Como na qualidade de advogado, defendi muitos que estavam nos cárceres da ditadura militarista brasileira. Então, a polícia e o exército, em um determinado dia, compareceram ao meu escritório e me prenderam. Sim, inicialmente eu fui levado para o quartel da Polícia do Exército, em São Paulo, e imediatamente despido, molharam meu corpo e eu fui dependurado em um cano, de cabeça para baixo, a partir das 10h30 da manhã até as 5 da tarde, quando perdi os sentidos, uma vez que um dos militares me introduziu na uretra um fio eletrificado. Aí perdi o conhecimento. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira, somente que 3 horas cada vez. 3 horas e meia. E sempre se faziam as mesmas perguntas. Apenas no primeiro dia não foram feitas quaisquer perguntas. A polícia e o exército começou a prender os meus parentes, como disse anteriormente, e a torturá-los na minha presença. Eu fui colocada nua numa sala com cerca de 15 homens da polícia. E fui... O choque elétrico parece a mim, a maioria dos companheiros, a pior das torturas. Muitos companheiros defecam, urinam e inclusive ejaculam sob o efeito do choque. Agora, o choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de 1 minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. E prendem os pés e as mãos e a pessoa fica nua e o crocodilo passeia pelo corpo, pelo nosso corpo. Os torturadores tinham megafones e colocavam perto do ouvido e gritavam palavras mais absurdas. Usaram outras variações de tortura, como por exemplo, tentaram arrancar com alicate minhas unhas. Tentaram colocar agulha nas minhas unhas. Com alicates torciam meu peito. Com gilete ameaçavam cortar meu rosto. E ameaçaram também matar um primo meu, o que posteriormente fizeram, atirando do 5º andar de um edifício, em Copacabana. Seu nome é Reinaldo Silveira Pimenta. Existe uma frase dita por um torturador da polícia do exército no Rio de Janeiro a respeito desse problema. Ele dizia, e nós todos ouvimos isso na prisão, que é preciso passar todo o povo brasileiro pelo pau de arara para saber quem é ou não é patriota. Pela família, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo. O que você sofreu? Eu não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito aí de medida de emergência. Cara, bora. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como é? A senhora passou por quantas sessões de tortura? Eu passei por um tempo de tortura, mais do que sessões. Não dá pra contar quantas. Porque todos... Foram muitas? Foram. Porque todos os dias tinham. Eu acho que nada é mais terrível do que a primeira sessão de tortura. Nada. Ali
Não é fundo do poço. A imagem mais marcante que eu tenho é que a dor é confusa, a dor não é nítida. A dor, muita dor, não é nítida. Você não tem uma imagem. É como se fosse, sabe, todas as coisas se misturando. A dor não te deixa. O objetivo da tortura é te quebrar. Porque você não pode falar assim, olha, eu vou aguentar. Pau de arara, muitas vezes, é a tal da palmatória, né? Dá na perna, dá no braço. O mais comum era o quê? O pior de todos é o choque elétrico, tá? Joga-te água, faça choque elétrico. Esse é o pior. A senhora recebeu muito choque elétrico? Muito, era praxe. Olha, eles te interrogam, eles te xingam, eles querem que você... Porque a tortura... Como é que você suporta a tortura? Você suporta a tortura falando assim só. Daqui a 5 minutos eu não vou aguentar mais. Aí daí a 5 minutos, você fala mais 5 minutos. Aí daí a 5 minutos, você torna a falar mais 5 minutos. E aí você vai esticando o tempo. Porque se você imaginar que você vai ficar naquilo por mais 20, você não segura, ou por mais 30, você não segura. É o infinito 30 minutos. Não era nada tipificado, né? Não tinha um crime, porque eu nunca fiz ação armada. Então, era muito difícil te enquadrar num crime. A senhora chegava a pegar em armas naquele momento? Eu não cheguei a pegar em armas. Não foi por um motivo nenhum, é porque eu não... Não era sua função? Não. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir e sair do Brasil, de trabalhar. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. O ex-coronel do Exército Paulo Malhães, um militar conhecido pela repressão política durante a ditadura, foi enterrado hoje no Rio. O coronel reformado do Exército tinha 76 anos. Há um mês, em depoimento à Comissão da Verdade, Malhães admitiu ter participado da tortura e desaparecimento de presos políticos durante a ditadura militar. Paulo Malhães foi encontrado morto depois que 3 homens invadiram na sexta-feira o sítio onde ele morava com a mulher e o caseiro. Eu resolvi abrir a história do Rubens Paiva. Eu ia assumir por causa de um grande amigo meu que estava envolvido. E realmente está envolvido. Eu não sabia nem que ele era deputado. Quem me contou foi uma jornalista como você. E ninguém me disse que ele era deputado. Eu coordenei uma operação de transbordo de corpo, certo? Fomos aqui em Petrópolis. Vamos ficar assim que já está definido. Então, eu achei que era hora de abrir. E abri. Se arrependeu de ter falado? Não. Em nenhum momento. Sou herói por causa disso. Até posso ser chamado de criminoso por causa disso. E se eu fosse chamado para fazer outra vez, para combater o mesmo mal, eu estaria lá. Não me arrependo, não. Não me arrependo, não. Paulo Malhães foi encontrado morto depois que 3 homens invadiram na sexta-feira o sítio onde ele morava com a mulher e o caseiro.